homem já chegou, já está aqui. Programa de hoje, o brasileiro que conquistou o Texas. Eu sou paulista, nasci aqui no Jabaquara, aqui do lado. Tá, Camelô, no Rio de Janeiro, a vereador nas terras do Tio Sam. Mas a política caiu de paraquedas do meu colo, a política. A verdade é essa. Aí sim. Está... Palmas para Maurício Galante. Muito bem, tá aqui o Galante. Tá aqui o Galante, para quem não conhece, ele lançou o livro aqui. Tá aqui no Brasil essa semana. Foi. E foi boa? Foi legal? Foi legal. Uma galera apareceu lá. Boa. Fico feliz em poder estar aqui. Eu tava com saudade de vocês já, hein? Boa. É bom, bicho. A história dele é muito bacana. Ele é brasileiro e foi como imigrante para os Estados Unidos, fez bastante coisa lá, mas tem um livro aí que está à venda em todo o Brasil. Hoje ele é vereador em Arlington, no Texas, que é uma cidade importante lá dos Estados Unidos. E brasileiro. E isso é muito bacana. E a gente quer saber de você como é que o americano vai ver o Brasil agora, com essa lei, porque até então a gente não só tinha, acho que Nicarágua, o Irã, Venezuela, China. Isso, que são pessoas ligadas a essa lei, com essas sanções. O Brasil entrou por grupo seleto aí de cerceados pela lei Magnitsky, Gabão, Irã, Rússia, China, você já falou aí, né? Nicarágua, Venezuela, entramos para essa lista seleta. Tem que comemorar, né? Mas como é que você acha que... Porque pra gente, eu acho que tem muita gente comemorando, mas eu acho que não é... A gente não pode comemorar isso aí, né? Porque, uma vergonha. Eu tô falando porque é uma vergonha, né? É uma vergonha pro Brasil tá... O americano vê, não só o governo americano, não falo pelo governo americano, tá? Mas o americano em comum vê o Brasil como sempre um aliado de primeira linha. O Brasil é um país enorme, um país com potencial enorme, um amigo geopolítico, localizado aí, uma massa territorial, 50% do território na América Latina é do Brasil. E eles veem essa virada de atitude do Brasil se alinhando aos países que são adversários dos Estados Unidos, a China e o Irã, vem com muita preocupação. E tanto é que os Estados Unidos entrou com uma ação 301 e depois da sanção aí, o ministro da Suprema Corte, vem aí a sanção da Organização Mundial de Comércio. O que é essa 301? Então, 301 é uma investigação, basicamente é um tribunal dentro da Organização Mundial do Comércio, em que os Estados Unidos entrou com uma ação mostrando dados que o Brasil está sendo desleal nas relações comerciais com os Estados Unidos. Especificamente dando incentivos. A BYD, por exemplo, entrou no Brasil com condições especiais para entrar no mercado, que a Volkswagen, a Ford, a Renault, que já teve um Renault. Não. Graças a Deus. Ainda bem. Mas as empresas alemãs... Não desejo para ninguém um Renault. Verdade. Mas as empresas alemãs, a Volkswagen, as outras empresas todas, BMW, Mercedes, elas não têm a mesma condição. Então você vê um chefe de estado, vai lá no Porto do Sul receber 7.500 carros e a gente vê aí pessoas, o Ministério Público do Trabalho na Bahia encontrou pessoas trabalhando a regime análogo à escravidão. Então isso aí, os Estados Unidos, além disso, empresas brasileiras fazendo negócio nos Estados Unidos, listadas na Bolsa dos Estados Unidos, recebendo incentivo financeiro do BNDES e o BNDES recebendo dinheiro do banco chinês. Então isso aí é muito grave. A preocupação é a China. A preocupação do Trump hoje é a China. É a China. É o adversário geopolítico hoje, porque se você... Mas em momento algum, na carta, ele fala da China. Sim, mas no pano de fundo é a disputa geopolítica, em que o BRICS, por exemplo, o BRICS tem 30 trilhões de dólares em se juntar todos os PIBs das nações. Irã, Brasil, Rússia... Índia, mas a China é 20 trilhões, tá? Os outros 10 trilhões são todos os países juntos. Então são países pequenos que estão agregados à intenção de dominação da China, que não é colonização, não é fazer comércio. O projeto do Belt and Road Initiative, que é a nova rota da seda chinesa, é emprestar dinheiro para os países aí da África, país Brasil também, a Colômbia, você tem o Panamá, a questão do canal do Panamá. Eles emprestam dinheiro a juros camaradas, mas sabendo que esses países não vão ter como pagar. Quando eles não têm como pagar, o que eles fazem? Arresta os bens, arresta porto, aeroporto, infraestrutura 5G, aí a Huawei entra, ou seja, basicamente é uma invasão sem usar armas, é uma invasão econômica sem usar armas.
Então aí tem dezenas de países da África aí que já tem dívidas impagáveis. Namíbia é uma delas, por exemplo, impagáveis com a China. E aí quando você tem um país do outro lado do Atlântico Sul, Namíbia, mais especificamente, com bases navais chinesas, de navios militares chineses, eles passam a ter o controle da zona espacial do Atlântico Sul, onde você tem interesses militares e geopolíticos marcantes. Né? Você acha que a fala do Lula no começo dessa história, quando você fala do BRICS, que é de criar uma moeda, isso aí aconteceu? Porque na carta, ou especificamente as últimas notícias são Big Techs, que é essa treta, né? Porque a censura norte-americana eles levam muito a sério. Exatamente. Tanto como business, que é muito... Que faz parte da 301, uma das reclamações é essa. Né? Acho que essa é a principal. E a moeda própria também, que a moeda que não seria o dólar, que tem essa relação? Já tem um nome? Pataco? Qual é o nome dessa moeda? Não conheço. Não, mas não tem isso na carta. Não tem. Na carta não existe na isso. Carta Big Techs. E a liberdade... Eu sei, mas aí é o jeito que vocês estão querendo ver a carta. Não é isso. A carta não fala isso. A carta fala liberdade de expressão. Perfeito. E fala do Alexandre de Moraes. É isso aí. Exatamente. É isso que fala a carta. Vocês estão falando aí da cabeça de vocês. Não é da nossa cabeça. Lógico que é, porra. Se são narrativas e os discursos se o cara tá na carta, tá escrito na carta. Violação de direitos humanos. Violação de direitos humanos. É isso que é a carta. É liberdade. Especificamente é isso. Mas vocês estão inventando coisas. Não estamos inventando. Foi uma narrativa. Foi uma narrativa dentro desse governo. Não. Vocês estão colocando aqui toda vez algo que não está na carta. Tudo bem. O que não está na carta. Está na carta ou não está na carta? O que está na carta, ela está focada realmente nos direitos humanos, na perseguição política dos direitos humanos. Mas, paralelamente a isso, as Big Techs sofreram pressão, sofreram o achaque do Poder Judiciário de ter que entregar perfis de opositores políticos. E esses opositores políticos, inclusive Constantino, né, um deles, foi perseguido. E as empresas Big Techs aqui, a Instagram, o Facebook, o X, o Twitter, tiveram que entregar esses nomes sem ordem judicial. Isso. Ou seja, não teve o devido processo legal. Lembrar mais uma vez que o Brasil é signatário da Carta de Adesão dos Países da Organização dos Estados Americanos, 1948. E também assinou a Carta pela Liberdade Intercontinental Interamericana em 2001. E isso o Brasil tem por tratado obrigação de promover as instituições democráticas, eleições livres, diretas, auditáveis, em padrões internacionais e não perseguir opositores políticos. E o que os Estados Unidos está fazendo é usar o poder econômico para forçar o Brasil a cumprir os acordos comerciais, os acordos, diplomáticos que tem com os Estados Unidos. Então, assim, o Brasil está se tornando isolado, está ficando isolado. Está se isolando. Dentro da América Latina. Isso. O que é muito grave. Por quê? Porque nós fazemos parte da OEA, que é uma mini-ONU, né? A OEA é uma mini-ONU, uma versão da ONU local, regional. É isso. Ô Maurício, e o histórico dos países e das pessoas que tomaram essa lei, como é que foi? Eles, em determinado momento, eles começaram a tentar resistir ou já cediam de primeira ou demoravam um pouquinho? Como é que é esse sistema? Você tem fato concreto, os juízes do Tribunal Penal Internacional, quando colocaram o Netanyahu lá por genocídio, né? Aquele fake genocídio em Gaza, eles também foram colocados na lei Magnitsky. Então a pessoa, quando é colocada nessa lista, ela é basicamente a morte financeira, a pena de morte financeira da pessoa. Porque os Estados Unidos hoje detêm controle de 88% do capital no mundo através do Visa, Mastercard, e o dólar é o padrão internacional de moeda que foi estabelecido na Convenção de Bretton Woods, em 1944, que o Brasil é signatário, mandou lá seu ministro e tudo. Ou seja, é uma lei, importante lembrar que não é uma lei que invade a soberania de ninguém, não invade. Essa lei é dentro do território americano, para empresas americanas. O que acontece é que, se essas empresas americanas, que estão em todo lugar no mundo, se elas fizerem negócio com uma pessoa que está sancionada, essa empresa nos Estados Unidos vai receber multa, vai receber sanção e até pode cessar de operar. Então, assim, além de empresas não americanas que fazem negócio com a pessoa sancionada, também não vão poder operar dentro do território americano. Fato concreto. Teve aí um anúncio da lei. Aí parece, né? Não é confirmado, mas um dos ministros falou: sempre teremos Paris. Beleza, ele pode ir para Paris. Pega o avião da Air France e vai para Paris. Só que a Air France não vai poder operar nos Estados Unidos. Putz. Você acha que a Air France vai optar por um passageiro na classe executiva ou eles vão querer na vida do cara, deixar de lado um mercado de $1 bilhão operando voos diretos de Paris para Nova York? É isso. Então, agora os bancos aqui, eu li hoje
Um break? Vou fazer um break agora, um break rapidinho. Maurício Galante está aqui com a gente. O Maurício Galante US é o Instagram dele para você poder seguir. É o vereador brasileiro lá nos Estados Unidos, lá no Texas. Vai lá, Reginaldinho. Então, eu tava... Os bancos. Porque os bancos agora, como é que os bancos aqui vão agir com Alexandre de Moraes? Eles estavam falando o seguinte, que eles não sabem, agora eles estão falando com os advogados nos Estados Unidos, porque isso é um rolo, né? Sim. Eles falam o seguinte, então é só quando ele mexer com a moeda estrangeira, ele pode usar o real para dentro do Brasil? Negativo. Então, mas não se sabe. Negativo. Só advogado que vai. Você sabe, o Itaú está listado na Bolsa lá americana, o Bradesco tem empresas lá, tem bancos lá, o Banco do Brasil tem agências nos Estados Unidos. Os fundos têm investimento. Os fundos têm investimento lá, ou seja, qualquer banco que fizer negócio com um sancionado pela lei Magnitsky não vai poder operar nos Estados Unidos. Então, o fato é que... Mas isso não é só os Estados Unidos que tem a lei. A Magnitsky é o nome da lei nos Estados Unidos. É no mundo inteiro. A União Europeia tem sua própria lei. O Canadá tem sua própria lei. O Canadá sua própria lei. Que é baseado em sancionar pessoas que violam direitos humanos no mundo inteiro ou corruptos, com reconhecimento criminosos ou corruptos. O fato é que as empresas brasileiras que fizeram negócio com um sancionado aqui, que o ministro Alexandre de Moraes é o primeiro, pode não ser o primeiro, pode ter mais, dependendo aí da reação do Congresso Nacional, das instituições, aí tem uma porta aberta aí para a chance das coisas melhorarem no Brasil. Mas quem fizer negócio com ele aqui vai ficar no radar de fazer negócio nos Estados Unidos. Os Estados Unidos pode, e aquilo, listar uma empresa na bolsa, fazer negócio nos Estados Unidos é um privilégio, né? Como lá não tem empresa venezuelana, não tem empresa iraniana nos Estados Unidos. Empresa brasileira, só o Brasil entrar nessa lista e não vai ter empresa brasileira nos Estados Unidos. É um risco real que as empresas nacionais, os campeões nacionais, outras empresas, investidores, tem gente que tem dinheiro nos Estados Unidos, pode o Brasil ser fechado. Pode tanto para visitantes quanto para investidores. Como é que é para um venezuelano nos Estados Unidos hoje? Eu sou um cidadão da Venezuela. Não tem nada. Na Venezuela não tem nada. Uma empresa venezuelana não pode operar nos Estados Unidos, os bancos não fazem negócio, não tem banco venezuelano, que nem se tem um Banco do Brasil em várias cidades dos Estados Unidos, não tem banco venezuelano lá. Eles estão realmente... São várias sanções, não apenas de direitos humanos, Magnitsky, né, que é fato que todos os juízes da Suprema Corte da Venezuela estão arrolados nessa lei Magnitsky. Mas outras sanções também, sanções comerciais, embargo comercial de petróleo. E inclusive nessa 301, o Brasil está arrolado de estar esquentando nota fria do petróleo venezuelano que está sendo vendido no mercado negro. Então, assim... Rússia, né? Falaram que pode chegar aqui, isso eu não sei, é uma notícia, falou que pode escalar isso para 500% também, se o Brasil realmente estiver comprando esse petróleo ou vendendo petróleo para a Rússia, não é isso? Já é fato, já é documentado, inclusive a OTAN já anunciou que está considerando 100% de tarifas com a Europa, 100% de tarifas com os produtos brasileiros, porque pela compra do diesel da Rússia. Ou seja, alimentando o esforço de guerra russo. Porque a Rússia não está lá sozinha. O PIB da Rússia é menor que o Brasil, 1,8 trilhões. O Brasil tem 2,1 trilhões. Já falei isso aqui no último programa. A Rússia em si, ela tem o quê? Ela tem arma nuclear, que é resquício da época da União Soviética, que estão caindo aos pedaços lá, os submarinos deles, os mísseis caem no pedaço. Não, mas mete medo, né? Não, mete medo, mas tem arma nuclear, né? Arma nuclear. Esse é o respeito que a Rússia impõe, mas tecnicamente a Rússia não consegue invadir um paizinho lá, que é a Ucrânia, né? Conseguiu invadir 20%, mas quem sustenta o esforço de guerra russo é a China, que investe neles, inclusive manda dinheiro, arma e tal. O Irã, que manda lá os drones, agora o Irã está arrasado. Você tem aí o Brasil, que está comprando subsídios deles. E você tem a Venezuela e Cuba, que dependem muito desse eixo. É o eixo do mal. O Brasil entrou em full gangster mode. E essa é a preocupação dos americanos, não só o cidadão, quanto o governo americano. E me fala uma coisa, meu querido Galante. Como é que está? Porque muita gente fala que o Trump, que a população não está gostando muito do Trump. Como assim? 63% de aprovação? Sim, mas é o que a gente ouve. Por aqui. É o que a gente ouve por aqui. Não sei o que eu tô falando, CNN americana, CBS. Não, o que eu quero saber de você, que você é um cara que está lá em loco. Você está lá em loco e você sabe muito mais do que a gente. A gente vê aqui o que fala na Globo, na CNN. O Trump está com 63% de aprovação. O maior índice de aprovação de qualquer presidente na história. É até maior que o Ronald Reagan nos 6 meses de mandato.
Eu acho que é fake, é muito mal. Você anda nas ruas, conversa com as pessoas. Os Estados Unidos agora aumentou 3%. O Sam me desmente aí. 3% no primeiro trimestre, os Estados Unidos aumentou Eu vou... Desmente aí, Sam. Ele não sabe. Não, então, eu sei que aumentou muito a confiança do consumidor. Vou consultar o oráculo econômico aqui do Sam. Ele também não sabe, relaxa. Pelo que eu li, aumentou a confiança do 3% consumidor. aumentou o PIB americano no primeiro trimestre, na projeção. Você tem inflação caindo, você tem o combustível, que lá é em galão, né? Que é 4,6 litros. O combustível caiu quase 50 cents, que é aí seus 20%. Então, assim, quando o combustível diminui, as pessoas não entendem, né? O combustível é tudo, é o transporte de tudo. O combustível está embutido no preço de tudo. Principalmente a economia americana é uma economia que roda com transporte rodoviário. Bom, aqui tem uma reportagem do G1 falando que o produto interno bruto dos Estados Unidos teve uma queda de 0,5% em taxa anualizada no primeiro trimestre, após aumentar 2,4% nos 3 últimos meses de 2024. Sim. A reportagem do G1. Então, pegou o G1. Não achei... não, pega o G1, porra. Cara, o G1 já não gosta do Trump. Só falar a fonte que eu... Chama o robô de volta. Mas o aumento nas tarifas, essa política de tarifária dos Estados Unidos aumentou vertiginosamente o número. Quem mandou vou até puxar aqui. Foi um vereador lá, colega meu, que mandou isso ontem para mim. Eu sei que aumentou a confiança do consumidor, aumentou o gasto de família. Tem números positivos. A inflação não subiu. Voltou a subir em junho a 2,5% em 12 meses, o que é acima da meta deles. Tanto é que o Federal Reserve optou nessa última quarta-feira por não baixar as taxas. Sim. O Trump tem tido um embate com o Federal Reserve, falando que precisa baixar as taxas. Então existe essa questão. Pela primeira vez não estão concordando muito com o Powell lá. Você viu nessa última reunião? Mas é por conta da taxa de juros. Só que lá o Banco Central americano, Federal Reserve, é independente de fato. É mais complicado que aqui. Mas enfim, essas... Quais são os números, Galante? Eu recebi outra aqui na Daily Express, nos Estados Unidos, o Tariff Revenues Breaks Record em julho. Recorde de arrecadação em tarifa nos Estados Unidos. A arrecadação de tarifa pode ser aumento de imposto, não necessariamente PIB. E a inflação, o medo da inflação está estagnado. É isso que você falou, que o Fed devia ter diminuído as taxas, não diminuiu. Porque se os Estados Unidos está recolhendo mais e está arrecadando mais e não tem aumento dos custos, por que não o Fed não diminuiu a taxa de juros? O Fed alega, né, que as tarifas vão dar inflação. Mas, enfim, existe esse debate nos Estados Unidos. Pode falar. Tá aqui, Samir. Ele tem razão. Segundo trimestre de 2025, a economia norte-americana cresceu 3% ao ano, revertendo uma contração de 0,5%. ABC News. ABC News, é a Globo dos Estados Unidos. Não, porque eu vi aqui no G1, eu não tô torcendo. Não, o G1 torce contra. O Sam tá torcendo pro jornal americano. O jornal brasileiro. O G1 torce contra. ABC News. Eu vou dar um número aqui, vou pedir pro Sam tá torcendo pra inflação nos Estados Unidos. O Zuckerman é meu checador agora. Sam, nos Estados Unidos, 8 trilhões de dólares no primeiro semestre de empresas americanas têm o commitment, que é o acordo de trazer de volta para os Estados Unidos empresas do Canadá, do México e da China. Ou seja, o Parque Industrial Americano está aguardando nos próximos 5 anos um investimento de 8 trilhões de dólares já comprometido. Ele está comprometido com o Japão. Veja, eu só fiz a pesquisa aqui. Não estou defendendo a bandeira 1 ou 2. Tá torcendo. Mas sabe o que a gente quer saber, Galante, com todo respeito, é o seguinte, essa instabilidade jurídica, política, o que vai acontecer com o brasileiro que reside lá ou que tem vontade simplesmente de ir para os Estados Unidos? Por quê? Se a notícia é o seguinte: brasileiro não vai poder ir para a Copa do Mundo. Isso pode se estender para o Não faz isso. Não, é notícia. Tem muito alarmismo, a gente não sabe o que de fato vai acontecer. O que me parece... Não, calma, Galante. Galante. Você é da grande... Ele inventa notícias. Ele inventa. O outro inventa G1, porra. Moro nos States. O cara agora não quer que a gente leve dinheiro lá para os Estados Unidos. Vereador. Você sabe que eles não querem... Eles
não querem que a gente leve mais dinheiro para os Estados Unidos. É só você. Tem green card? Não, não. Eles vão cortar os vistos pra gente não viajar. Cidadão, posso falar? Ele mora. Posso falar? Ele é cidadão. Deixa eu falar uma coisa. Posso falar uma coisa? Ele vai concordar comigo. Agora você Se o cara tirar visto de brasileiro, fecha a Disney no mês essa seguinte. Questão. A Disney fecha. Eu concordo. Não vai ninguém naquela merda. Economia americana. Não vai ninguém naquela bosta. O turismo ficar naquela fila. Aguentar aquela fila é só o brasileiro que aguenta aquela fila. Gordo lá. Eu vou. Gordo, Novembro o gordo fica assado na fila de 3 horas na Disney. Só brasileiro que faz isso, galera. O Emílio fica bravo porque todo mundo fica embaixo da cabeça dele pra pegar uma sopa. Passando maisena na coxa depois. Brincadeiras à parte. Maisena na coxa. Os caras estão com inveja que eu vou fazer show lá e ele vai pra Osasco. Deixa o Galante falar. Deixa o travesseiro. Fala, Galante. Pode falar, Galante. Desculpa, Galante. Fala, meu irmão. Orlando recebe 68 milhões de turistas por ano, 5 milhões a estimativa de brasileiros. Quebrar não quebra a Disney, mas afeta mesmo. E é verdade que o Morgado fica stuck no carrinho, ele não consegue. Eu e uma senhora Galante, não vem não. A intimidade é uma coisa, você não deve dar pra turma. Ele ficou entalado no Fiquei entalado no barco Viking, uma véia sem sobrancelha. A senhora Zuckerman. Nossa, ele entala sempre. Muitas cidades e economias dos Estados Unidos, inclusive a minha, a cidade de Arlington recebe 18 milhões de turistas e nós vamos receber 9 jogos da Copa do Mundo e uma semifinal na cidade de Arlington. Sim, afeta e é uma preocupação das cidades. Qual vai ser a restrição que os turistas vão ter para entrar. Mas aquilo, já passou o tempo dos Estados Unidos não fazer esse pente fino de quem vai entrar para visitar os Estados Unidos. Quem tem visto para os Estados Unidos, e assim, visto é aquela história, né? Você nunca sabe se você vai ter ou não. Mas quem entra nos Estados Unidos está trazendo divisa, está gastando dinheiro nos Estados Unidos. Então, se você comprovar que você está entrando, não tem intenção de morar lá, não quer ficar lá, você vai entrar, deixar o dólar lá pro tio Sam e vai voltar, você é muito bem-vindo. Você está recebendo um guest que tem poder aquisitivo e vai ajudar a economia local. O fato é que os Estados Unidos estava sendo tomado vantagem de muitos países aí. Você fala Japão, fala Índia, fala China, perdia 400 bilhões de dólares por ano no mercado com a China. E esse reajustamento aí de tarifas, o Laranjão meteu 145 lá de por cento na China e demorou 2 meses, os caras já fizeram um acordo. E aí virou, os Estados Unidos vai botar 15% neles, não vão botar 10% nos Estados Unidos. Ou seja, esse reajustamento da economia mundial tem só um objetivo, é tornar as coisas mais justas, fazer com que os Estados Unidos mantenha realmente a hegemonia de capitais, hegemonia econômica. E por quê? Porque a China tem aí, por exemplo, o Google, tem a Baidu, tem empresas, tem Big Techs chinesas também, tem Big Techs russas. Por que os Estados Unidos não impõem a sua economia para nenhum país? Os Estados Unidos apenas têm uma economia livre. Quando você compra, o Brasil usa a Oracle, o TSE usa o sistema da Oracle aí de banco de dados. A maioria das empresas no Brasil usa o sistema da Amazon, que são os sistemas de cloud, né? Na nuvem. Por que os Estados Unidos é hegemônico na parte de infraestrutura e de comunicação no mundo inteiro? Porque lá tem o quê? Segurança jurídica. Então, assim, a lei é cumprida, você não tem juízes full gangster fazendo o que querem, você tem uma estabilidade de uma moeda e você tem acesso à moeda e você tem apoio financeiro e apoio estrutural aonde está instalado. Já a China e a Rússia, que tem infraestrutura também para vender e para exportar, eles não são contratados por quê? Porque em qualquer momento Putin vai lá e fala, tira esse cara daqui. Ou um juiz lá da China fala, tira esse cara daqui, cancela esse contrato. Como é que você vai pegar, por exemplo, a Embraer? A Embraer ficou fora dessa lista de sanções, teve isenção aí. Por quê? Porque a Embraer gera nos Estados Unidos quase 21 mil empregos. Porque é importante também. Eles constroem avião lá, eles montam um avião na Flórida, construíram agora a oficina mecânica na cidade de Fort Worth, do lado da minha, que é no Alliance Park. Um investimento de 200 milhões de dólares. Ou seja, na carta também dos direitos humanos aí, o Trump também falou, olha, as empresas brasileiras podem ser sancionadas aqui, mas se quiserem montar a empresa aqui, são muito bem-vindas. Não está na carta? Sim. Está na carta. Então ele deixa claro o seguinte, amigo, quer ser meu amigo, eu sou teu amigo. Então, mas o que o brasileiro não entende, amigo, o que o brasileiro não entende aqui, porque, por exemplo, quando você exporta, que nem o que a gente exporta para os Estados Unidos já é um produto mais sofisticado, inclusive avião, sim, né? Sim. Inclusive vai ver quanto tem agregado num avião.
muito dinheiro. E para a China, a gente só manda a matéria-prima. A China não compra nada do Brasil mais sofisticado. Por exemplo, o Brasil manda a laranja para lá, já processada aqui, ela vai para lá. Então ela tem um valor muito maior. Para a China só vai... a soja, o primário, soja, só café, soja, açúcar, café, ferro, só isso aí. E processa na China e vende de volta pra gente. Isso, né? isso. Mas o que o Brasil vende para os Estados Unidos, a balança comercial, os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. 15% das nossas exportações vão para os Estados Unidos. E os Estados Unidos, o Brasil representa apenas 1,6% da balança comercial. Se houver um desacoplamento das economias, uma sanção, uma treta grande aí, tira o embaixador e corta relações comerciais com os Estados Unidos, Deus me livre e guarde, o Brasil vai sofrer mais. E a gente vai fazer e o Brasil vai fazer uma cosquinha na economia americana. Então, mas você acha que vai escalar esse ponto? Porque o que eu não vejo, o que eu estou vendo do Trump, ele quer que dê anistia geral por isso aí. O caminho, eu acho, eu não sou expert, hein? Eu sou um Zé Mané nesse... O que eu sinto é que ele quer uma anistia total para Bolsonaro, para ter eleição. Se você lê na carta, nas entrelinhas, o que ele escreveu na carta é que isso. Esse processo é completamente hoax. É um processo ilegítimo. Eu não vejo como anistia, eu vejo como anulação. Já tem elementos suficientes para anular o processo. Ele pede para eleições sem o presidente Bolsonaro não são eleições aceitas pela comunidade internacional, ou seja, eles estão realmente no caminho de não aceitar o resultado da eleição em 2026, se o presidente Bolsonaro não estiver na chapa, e isso gera consequências enormes. Brasil, uma cadeira do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil não vai ser mais convidado. Por quê? Porque é igual Maduro. As eleições, viu o Rubio falando 2 dias atrás, né? Que o Maduro não é presidente da Venezuela. Ele é não reconhece. Chefe de uma organização narcotráfico internacional. E eu já falei aqui no último programa, se eu não falei, vou falar agora. Eu espero, antes do governo Trump, anota aí para não deixar eu mentir. Vai cair Venezuela e vai cair Cuba. O objetivo do governo Trump, ele só tem um mandato agora, né, para acabar, e tá na fila lá para entrar ou o J.D. Vance ou o Marco Rubio. E o Marco Rubio, filho de cubanos, entende muito bem a situação. Eu acho que o próximo muro de Berlim a cair vai ser Cuba e Venezuela. E a retórica mas Cuba, ontem aí foi quase bélica. Mas quanto tempo tenta derrubar Cuba? Desde o Fidelzão, velho. Então, por que não consegue? Porque a China, a Rússia e o Irã, o serviço secreto todo porque o Bigode, ela se fala de Bigode. O Bigode não confia no próprio serviço secreto dele. Os agentes secretos e a segurança dele é de Cuba. É de Cuba, do Bigode, de Cuba. Sim. Ele não pode. É o tipo do cara que tem 3 dublês para experimentar a comida dele antes de comer, para medo de ser envenenado. A vida do ditador é ruim, né? Sim. A vida do ditador ele perde a liberdade. Ele perde a liberdade, ele está mais preso que os outros. Então o fato é que, enquanto a China, a Rússia e o Irã suportam, não comprando petróleo, dando armamento, mandando terroristas, mandando mercenários lá dentro, na Venezuela e em Cuba, né? Guardas, exatamente. O regime se mantém de pé. Você entendeu agora por que os Estados Unidos bombardeou lá o Irã? Ajudou a destruir toda o alto comando das Forças Armadas do Irã? Então, isso afeta não só a guerra na Rússia lá em cima, como afeta também o acordo que eles têm aqui. O Irã... Os drones, né? Os drones. O Irã tem um acordo estratégico com a Bolívia. Olha isso, com a Bolívia. Ano passado assinaram, em junho do ano passado, 24, um acordo estratégico com a Bolívia. E a Bolívia está aí, do lado do Acre, aí você tem gente do Hezbollah lá no Acre. Opa. Bolívia é uma produtora de cocaína, aí o almirante americano vem aqui visitar, pede para ir pro Acre, os caras falam, não pode ir lá. Olha a treta. Então é um contexto geopolítico muito maior do que as pessoas estão vendo. Não existe clube dos amigos. O Trump não tá fazendo isso porque é amiguinho do Bolsonaro. Ele faria com qualquer outro, desde que o Brasil estivesse cometendo os mesmos crimes e se distanciando dos acordos diplomáticos da Organização dos Estados Americanos em que o Brasil se comprometeu. É simples. E ele faz também com outros países do mundo. Myanmar, por exemplo, né? Algumas repúblicas da África. E eu vejo hoje os Estados Unidos muito mais colado na União Europeia quando o Trump entrou no governo, porque teve a treta lá dos 2%, né? Na OTAN. Ninguém queria botar 2% do produto interno bruto para defesa. E aí o Trump ameaçou sair da OTAN. Sim. E aí, mês passado, eles acertaram um acordo de 5%. Então, os países que não queriam botar 2%, agora vão ter que botar 5%. E nessa aí, você vê que o novo chanceler da Alemanha, que agora é de direita, está muito alinhado com ele. E é 2 palitos pro Trump falar, a situação com o Brasil é essa, vai lá e mete 100% neles.
Ou vai lá, pega a sua lei Magnitsky, que eles têm uma lei lá de perseguidores políticos e corruptos e tal, e eles vão sancionar também. Aí acabou Paris, amigo. Não tem mais o último tango em Paris. No judiciário nos Estados Unidos é diferente do Brasil, porque as decisões aqui monocráticas foram que chamaram a atenção realmente do Donald Trump. Tem uma divisão lá ou os poderes são independentes ou eles são amigos? Os poderes são completamente independentes. A Suprema Corte Americana, o ministro John Roberts, que é o decano lá, já está há anos de decano, os ministros da Suprema Corte não se manifestam em público. Eles falam nos autos. Para ter uma ideia, o Clarence Thomas, que foi nomeado pelo primeiro pai Bush, o Bush pai, ficou 13 anos sem falar, nem na Suprema Corte, nem na sessão da Suprema Corte ele falava. Caramba. 13 anos sem abrir a boca. Aí ele falou na Suprema Corte, lá do púlpito, que é o lugar de falar, não falou. Aí falou, aí ficou mais 7 anos sem falar. Ou seja, em entrevistas de ministro da Suprema Corte, na TV, na universidade. Esse holofote não tem. Palestra, não sei o quê, né? Lollapalooza. Não existe isso. Isso não existe. O jogo do Corinthians. E Suprema Corte, eu acho que é nem médico. Um médico, um cirurgião não pode errar, né? Não pode errar. E uma Suprema Corte não pode errar porque você não tem pra onde correr. Não pode errar. Se a Suprema Corte errar, entendeu? O cara escreve lá, cumpra-se. E você vai em cana e não sai da cana. Sim. E o médico também. Tem algumas coisas que, porra, o cara tem que ser... Piloto de avião. Claro, piloto de avião também. Não pode errar. Emílio, me permite fazer uma consideração. Os Estados Unidos, até o Trump entrar no 2.0, nesse último governo, eles tinham essa ideia. O que a Suprema Corte decidiu, ou o Judiciário decidiu, cumpra-se, porque é a última palavra. Se as pessoas tiverem interesse de ler a John Locke, 1746, ou o Montesquieu, 1786, que é a lei, Teoria Geral do Estado, você vai ver que a última palavra não tem que ser do Judiciário, e não é do Judiciário. A última palavra é do Legislativo, que o Legislativo representa todo o povo, os 100%. O Executivo representa 50 mais 1, representa uma parcela, a maioria do povo. Mas o Judiciário não representa ninguém. Então essa questão o Trump já contornou. Tem muita decisão de primeira instância que é a mesma coisa, tem um escaninho lá, porque juiz de primeira instância é eleito, né? Eu sei, mas o povo também não acredita mais no legislativo. Quanto que eles roubaram da gente? Então, o que os partidos fizeram pelo povo? Exatamente. Então você perde. Essa escala eles perderam o poder porque o problema do Brasil é o foro privilegiado, que não existe nos Estados Unidos. O foro privilegiado deixa o cara amarrado ao judiciário. Então, se ele comete um ato de corrupção, como tem aí, né? Tá aí, o presidente do Congresso tem lá a família toda enrolada, ele também. Então, o cara tem um processo ali, o juiz fala assim: se você não fizer isso, eu faço aquilo. Então, esse é o problema. Se destravar o foro privilegiado no Brasil, aí você tem a questão que o Senado, que é o que deveria fazer, chegar à situação. Nossa situação é essa. Nós temos um juiz da Suprema Corte, nunca na história isso aconteceu, nunca antes na história desse país aconteceu de o juiz da Suprema Corte estar sancionado internacionalmente. Daqui a pouco o nome vai estar na Interpol, porque tem lá a falsificação do documento lá do Felipe Martins. Isso aí também isso aí é uma treta, meu. Vai chegar isso é uma treta. Aguardem, isso estou dizendo, aguardem. Se isso acontecer, qual é a moral que esse juiz tem para julgar coisas dentro do país? Você falou, a Suprema Corte é a coisa mais séria que existe. Então, assim, ele pode, então, dar a sentença e condenar o presidente Bolsonaro a 40 anos de prisão, 28, sei lá, quanto que eles querem? As pessoas vão aceitar? As instituições vão aceitar? Então tá na hora do Senado falar assim, essa é a nossa chance. Porque se cair um juiz da Suprema Corte, o recado para os outros é o seguinte: saiu fora das 4 linhas, você é o próximo. E aí você tem essa quebra de medo, que não só o povo tem medo, mas os políticos têm medo de perder o cargo, porque o cara pode tirar de lá. Mas aí é só você juntar 60 senadores, ou 50 e tantos senadores, e falar no fim de semana no churrasco, vem cá, vamos tirar aquele cara ali. Mas aqui olha, eu vou falar, aqui tá fraco. Esses caras estão se escondendo. Esses caras estão... A gente não vê um falar. Não estou falando nada. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Lá nos Estados Unidos tem o chamado recall. Sim. O recall. Isso é bom. Porque lá o mandato são 2 anos, é isso? Depende de cidade, depende da City Charter. Na minha cidade era 2 anos e mudou agora para 3. 3 você não pode ir indefinitivamente. Só 3 mandatos. Algumas cidades 2 mandatos, algumas cidades mandato indefinido, outras cidades mandato é local. A lei lá é local. Então, quer dizer, o político lá ele é mais vigiado porque tem a possibilidade dele perder o mandato na metade, né? Emílio, tá vendo meu celular aqui?
Meu celular é sujeito ao Open Records Request. Qualquer cidadão americano da minha cidade, pode entrar online, fazer o pedido e pedir todas as minhas mensagens sobre um certo assunto no período tal e tal. Eu sou obrigado. Meu celular, eu não posso mais fazer o que eu quero no meu celular. Todas as mensagens, tudo. Meu celular é público. Tudo que tá aqui dentro, o WhatsApp, não manda mais aquelas fotos pra mim, não. Aí o Morgado pelado. Foto do umbigo. O Morgado faltou, Ele faltou de Krispy Kreme. Isso, faltou a dica do Tem celulares? Assim, a situação lá... o primeiro político não tem salário, já falei isso aqui, né? Meu salário é $250 por mês, não tem salário. Você é voluntário. E as pessoas estão lá para servir ao povo. O político americano está lá para servir ao povo e não se servir do povo. Eu não tenho verba de gabinete, não tenho carro, tenho uma assistente divido com os outros 3 vereadores. Então, eles veem no Brasil aqui um deputado federal com carro, com motoristas, esse negócio de... Assim, um negócio nababesco. Era um negócio nababesco. Aí eles perguntam assim, mas o Brasil não é um país pobre? Não tem nego morrendo de fome? Não tem quantos por cento? Tem 2. 40% que não tem esgoto? Tem 2 Brasil. É pobre exatamente por isso. Tem 2 Brasil. Tem o trouxa que paga e esses aí que te os que curtem. Então, mas lá a diferença é que a democracia lá é uma democracia direta. Você vota para tudo, né? Nos Estados Unidos, você vota para o xerife, você vota para o xerife, você vota para o juiz de primeira instância, para a escola, para tudo. Você vota para os boards do school board, e esses caras decidem o que seu filho vai ler e aprender na escola. Você vota para tudo. A cidade de Arlington tem comissões, tem mais de 20 comissões. Eu, como vereador, eu aponto, quando eu entro no cargo, eu posso colocar um meu indicado em cada comissão. De parque, de biblioteca, de comissão de finanças, comissão de... E aí vai. Tem tantas, né? E aí, então, o poder exercido de baixo para cima. O povo elege você, você indica gente do povo. Então, projetos, por exemplo, a gente tem um projeto de long term plan, que chama Comprehensive Plan, que está sendo refeito agora. Esse planejamento de 25 anos para a cidade, a visão para a cidade no futuro, está sendo feito por uma comissão de 40 pessoas e eu indiquei 2. Então, cada vereador indicou 2 pessoas e o povo faz reuniões durante um ano, trazem pra gente A, B ou C. Sim, e a gente mas aí o povo tem senso de comunidade. Aqui você não consegue ver, o cara não vai na reunião de condomínio. Fala, não vou nisso aí não, eu quero que se resolva lá. Aqui não tem isso aí não. Mas lá tem uma outra coisa interessante que é o lobby. O lobby, ele funciona. É um business, né? Porque o lobby aqui, ele é muito ligado à corrupção. As licitações, elas sempre têm aí um privilégio. Qual que é a diferença? Como é o business lá relacionado ao lobby? Por exemplo, eu sou dono de business, né? Eu tenho um centro de golfe lá e estou no processo de construir nosso hotel, nosso resort. Eu não ganho salário, vereador. Mas se eu, por exemplo, faço alguma coisa que beneficie o turismo da cidade, eu indiretamente vou estar sendo beneficiado, certo? Então eu me envolvo. Como negócio. Eu me envolvo nas negociações. Trouxemos a Fórmula Indy da Flórida, de São Petersburgo para Arlington. O ano que vem, 15 de março, vai ser o primeiro circuito de rua em volta dos estádios. No meu distrito, o distrito que eu represento, a parte de logística e segurança da Copa do Mundo inteira, eu estou responsável por isso. Levei o Morgado lá. Eu vi, cara, o tanto que ele trabalhou, porque tinha acontecido aquele problema lá em New Orleans, sim. Né? E estava ligado um alerta em todos os grandes eventos. E era o último jogo do Dallas Cowboys, e eu vi o tanto que o Maurício trabalhou lá e estava ligado nisso. Porque a gente não pôde se encontrar tarde porque eu tive reunião com o chefe de polícia para organizar o evento. Levei para assistir o jogo. Então, assim, essas coisas que eu faço pro meu centro de golfe, pro hotel, para as coisas do turismo, elas indiretamente beneficiam. Então, as pessoas não perguntam por quê? Porque a qualquer momento ele pode entrar no meu celular. Ele pode ganhando uma bola por trás. Se eu estou ganhando uma bola por trás, a gente chama de kickback, né? Que é o esquema aqui do Petrolão. E aí vai, né? Esse é um kickback. E kickback é o seguinte, da cadeia. E todo mundo que foi investigado e condenado por kickback, a justiça demora lá 6 meses e 1 ano, o cara tá na cadeia e passa 10 anos. Eu não sou trouxa de fazer alguma coisa fora do pinico para eu parar na cadeia. Não vou fazer isso. Muito bem. Eu quero agradecer muito o papo aqui com o Maurício. Conversou com a gente, trouxe aqui a informação. É um brasileiro, ele é um cara muito bacana. Tem o livro dele aí. Eu vou passar a rede do Maurício. Tá. Aí, ó. Se o meu paraquedas não abrir, o livro tá no Amazon. É isso tá aí. Um sucesso de vendas Instrutor de paraquedas. E tem história muito bacana. Sim. MauricioGalante.us. Tá nas redes sociais aí para você poder seguir. Ele é vereador brasileiro de Arlington. Boa. No Texas.
Obrigado. Um abraço a todos, valeu. Obrigado. Hein? Eu vou pro